Aí, mulher, no Dorameiro indica uma semana de C-drama, gente. Gente, eu fiquei muito animada em fazer isso, vocês acreditam? Peguei aí a última semana de férias da criança e transformei em força e foco pra fazer conteúdo. Um dentista doendo, numa TPM e essa gripe ruim de ir embora. Hoje eu tô entregando beleza, bocão, brincão. Gente, é muito estranho me ver com um brinco desse tamanho. E eu usava isso pra qualquer coisa, tá? Eu decidi desenterrar todos os meus brincos e experimentar pra ver se eu gosto de algum ainda, né? Porque ultimamente eu tô chata, mas não é disso que a gente tá falando aqui. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de C-drama. Ai, gente, eu tô amando. Hoje, em especial, todo nosso planejamento foi de ralo abaixo. Porque eu passei mal o dia inteiro, como eu falei, dente tá me matando. Ó, eu tô super maquiada, dá pra ver o quanto tá inchado. Gente, esse dente tá acabando comigo. E ele começou a melhorar agora no fim do dia. Então, os últimos episódios que faltavam pra eu assistir, eu não consegui assistir, logo não vou indicar o que eu ia indicar, porém, eu já indiquei esse essa semana também. E vou falar com vocês, eu acho ele um C-draminha, um doraminha, porque tem as duas versões, conforto, mas eu sei que tem muita gente que não gosta muito, não. E eu tô falando de I Love So Beautiful. Gente, eu gosto. Ai, me critica, me prenda. Eu gosto, eu acho leve e fácil. É fácil de você comprar. Você passa uma raiva, mas é fácil de você acreditar no relacionamento. Então tá, vamos focar na história. E aí você vai dar o play que você confia na sua C-drameira e dorameira de plantão, não é mesmo? Nas indicações que ela traz aqui pra você, não é mesmo? Então quando você assistir, você volta aqui e comenta. Mari, gostei. O Mari é uma bomba, você é doida. Comenta aqui. E não deixa de dar o meu joinha, né, gente? Eu passando uma semana inteira, não que seja um esforço, assistindo, aproveitando o meu atestado de dente, assistindo horrores. C-drama é só pra poder trazer pra vocês. Nessa história aqui, a gente tem a nossa prota, Petica. Inclusive, eu adoro essa atriz, né? É óbvio que eu adoro essa atriz porque ela tá aqui o tempo todo. Desculpa, gente. E ainda tem mais indicação dela. Mas eu gosto muito dessa prota. E ela tá fazendo aqui um papel, gente, de alguém que se apaixonou muito cedo. E sabe o que eu sinto? Um momento psicológico aqui no meio. Vocês sabem que eu adoro meter minha colher onde não devo, né? Mas eu sinto muito que as pessoas que problematizam tanto esse dorama, e esse drama, né, porque tem as duas versões, e o dorama ele viralizou muito porque tem na Netflix e tem dublado. Gente, é o suco do primor. Eles têm suas diferenças. Mas se você tem preguiça de assistir, pô, ter um acesso a um dublado facilita muito, sabe? E o K-drama, né? Ele viralizou muito também por causa das músicas. Tem muita música boa naquele C-drama. Eu acho que são melhores do que as do K-drama, são melhores que as do C-drama. Eu confesso. Eu assisti primeiro o da Netflix e depois eu assisti esse. Só que eu sinto que as coisas vão se perdendo ali, né? Quando você tinha a idade dela e você tava ali no primeiro colegial, você se apaixonou. Você deve ter se apaixonado, pelo menos uma apaixonite, pode não ser sido nada muito profundo, mas pelo menos uma apaixonite. E aí você foi um pouco rejeitada por essa apaixonite, entendeu? Ou você virou pelo menos piada na boca dessa pessoa, porque a gente, né, tô falando aqui pessoas na métrica de idade que eu tenho, passou por uma fase onde o bullying era uma coisa muito pesada. Se você fez, né, você passou por isso, talvez você tenha esse rancor de primeiros, sabe, primeiros, não digo amor é forte, mas o primeiro sentimentinho, eu digo porque eu tive o meu, acabou trágico. Acabou trágico, o menino ficou, tipo, 5 anos sem conseguir olhar na minha cara. Eu nem tô de piada. E nem foi por minha causa que acabou trágico. Um dia eu conto essa história pra vocês. E eu acho que a gente guarda esse rancor. Ai, Mari, quer dizer que não superou, amiga. Mas você já reparou como que as pessoas falam? Primeira mão não vinga. Sai não vai pra frente. Não tem que dar ibope pra geralmente essa mágoa. E eu sinto que, geralmente, a pessoa, quando tá magoada, vê dorama assim, ser drama assim, não fecha a conta. Não fecha. Eu vou levantar a bandeira de que sim, eu tenho uma preferência. E sim, a preferência é no K-drama. Desculpa, eu gosto mais do elenco, eu conheço o elenco, eu gosto muito do Prota, ele é um babaca, mas eu gosto muito do Prota. E esse Prota daqui, eu acho ele muito sensal, e eu não gosto muito dele, mas eu acho que com o passar dos episódios, você compra mais fácil gostar dele do que gostar do outro. Falei, tô leve. Eu acho que eu nunca indiquei o outro pra vocês exatamente por isso. Porque eu gosto das músicas, eu gosto das amizades, eu amo o melhor amigo da outra, eu amo loucamente, mas eu acho o Prota intragável. Até, sei lá, o episódio 10, eu acho ele insuportável. Já esse daqui eu não consigo detestar tanto ele, não, vocês acreditam? O enredo tem suas diferencinhas e eles estão em época de escola, a gente acompanha todas as épocas desse relacionamento. E eu adoro o C-drama por conta disso, que eles mostram pra gente as pessoas se conhecendo, evoluindo. E aí, eles são de casas próximas. Eles são da mesma escola, na mesma turma. É meio impossível eles não terem proximidade. Só que ela sempre gostou dele. Só que aqui a gente tem aquela dualidade, né? Ela gosta em voz alta, ela gosta de forma barulhenta. Nunca foi uma coisa muito velada. Por algum tempo pode até ter sido pra mente dele, ou pra visão dele e tal, de mundo, mas não é 100% velado. É uma coisa ali, você sabe que se você quiser, eu quero. E eu sinto que por conta disso, e aí eu já toco no sentimental. Se você nunca viveu isso, minha filha, você tá vivendo errado.
sempre o que a gente valoriza, ou melhor, o que a gente sabe que tem, a gente desvaloriza, entende? A gente quer valorizar o difícil, o complicado. Aquele que tem que suar a camisa pra conseguir. E aí ele olha pro lado, tá ela lá. Na escola, tá ela lá. Na vizinhança, tá ela lá. O grupo de amigos, tá ela lá. Você vai dar ibope pra essa menina pra quê? Se eu fizer junto, senta, dá a patinha, ela vai dar, sabe? E isso, gente, é as duas protas, tá? Tanto cá quanto lá. E aí, o tempo vai passando. E o sentimento dessa menina aflora de forma, assim, estrondosa na época da escola. Ela não consegue mais diminuir esse rastro de sentimento. Em contrapartida do nosso prota, ele é um aluno exemplar. Exemplar, não tem outra palavra. Só que ele é uma pessoa com, sei lá, meio fria, sabe? Eu acho que, sim, tem suas questões, mas sabe aquela pessoa fria mesmo? Não sei se tem outra explicação. Acho que ele é um prota frio, sabe? Aquela pessoa linear. Ele não demonstra fortes emoções por nada, entende? É aquela pessoa... Óbvio, gente, é como eu falei, tem seus motivos. Eu acho que eu gosto tanto de ser drama por isso. Geralmente, você prestar atenção, às vezes não é descrito em detalhes com um fundo triste musical. Mas se você prestar atenção, você vê quais são os detalhes e os motivos. Não vou dar spoiler, né, gente? A indicação não é pra dar spoiler. Então, você vai acompanhar isso evoluir ou não. Contrapartida, a gente tem o quê? A gente tem um melhor amigo que é muito apaixonadinho. E aí você fica em horas pensando, cara, por que a gente não dá chance pro melhor amigo? O melhor amigo não vai magoar nosso coraçãozinho. Ele vai ser bonzinho, ele é dócil, ele é golden retriever, sabe? Mas a gente quer o complicado na vida e no ser drama. E aí a gente vê que a vida, ela não é uma linha reta. E o tempo vai passando, acho que as chances vão acontecendo, sabe? Passeios, saídas, tempo junto. Porque não adianta, gente, passar tempo com uma pessoa te faz conhecer essa pessoa. Às vezes não faz brotar um amor, mas te faz conhecer. E conhecer é um passo muito importante pra se relacionar com alguém. E quando a gente vai vendo o tempo passar, a gente vai vendo que sentimento é uma coisa muito particular. E que às vezes o outro já gosta de você. Ele só não consegue verbalizar. Eu acho que esse prota, ele não é detestável. Eu tenho mais caso com o outro. Porque o outro, ele fala demais. Esse não é tão... Tem seus momentos ali, gente, os primeiros embates desses dois. Gente, dá dó dela. Porque ela já tá caída e ele tá tipo... Mona, se manca. Ele tem uma cena que ele joga ela contra um murinho assim, tipo... Só pra ela se situar de que aquilo tá demais. Porque ela persegue, gente. Tipo, persegue mesmo. Persegue. Anda junto. Ela é nesse nível. Pô, stalker sinistra. E aí a gente vai passando os episódios e fica nessa dualidade de... Eu quero logo que aconteça, mas eu quero que... Sabe, que a vida corra. E a vida corre porque a gente vai crescendo. E aí entra a universidade. Eu não vou explicar muito da universidade, não, porque eu acho que vale muito acompanhar essa parte. É uma das minhas partes favoritas. Acho que é a parte favorita. E a vida adulta, toque, né? Na porta. E como é equilibrar amar alguém e ter essa incerteza de ser ou não correspondido. Acho que é o foco mais importante nesse C-drama. Eu gosto da ideia de você ver o casal crescer, porque o mundo ao redor deles não para. Porque na vida real a gente sabe que é exatamente assim. E às vezes, quando a gente acompanha conteúdo escolar, não tem muito da vida, não tem da faculdade, não tem dos amigos, as pessoas que ficam juntas e não ficam, sabe? Quem apoia, quem não apoia, se tem outros interesses românticos. Ele queria uma faculdade complicada de se entrar. E ela é um espírito livre, digamos assim, sabe? Então você vê aquilo ali acontecer, porque acontece. Evoluir, se tornar algo concreto, e você vê que demonstrar amor é particular. Mas quando alguém te ama muito, sabe, te ama grandão, talvez você seja capaz de pôr as suas inseguranças e problemáticas de lado pra demonstrar do jeito que você quer. Eu acho que a temática da nossa prota é isso. Ela, como eu falei, ama em voz alta, ela ama grandão, ela ama cafona, amigas, ela ama cafona. Confia! E ela quer o quê? Ela quer ser amada cafona, amiga. Vamos ser sinceros. Ela quer. Se a gente fosse descrever ela, a gente ia dizer o quê? Que ela gosta de andar de roupa combinando. Igual 2 pares de jarros, sabe? Os jarros que ficam na porta da casa da avó. Que eles podiam estar um no norte, outro no sul. Você ia saber que é da casa da avó. Por quê? Porque eles são estéticos igual. Ela é nesse nível. Que quer declaração com textão no Facebook, foto, sabe? Fazendo careta. Ela é assim. E o nosso prota... Só que ao mesmo tempo eu acho que é exatamente sobre isso, sabe? Quanto você gosta. A que ponto você gosta? O nosso prota, ele tem sim suas green flags. Não vou dizer que ele é só red flags, porque ele não é não, tá? Ele tá muito longe de ser o prota de Jardins Meteóricos que eu indiquei ontem, pelo amor de Deus. Eu acho que é o cuidado. Eu acho que se ele tivesse que ter uma palavra, seria cuidado. Porque a gente vai vendo, óbvio, né? Ele é narrado pela nossa prota. É os pensamentos da nossa prota.
Ele não é narrado, mas você sabe que grande maioria das vezes é ela que tá falando sobre o que sente, ela que tá dizendo como ela viu a situação acontecer, as cenas, né, acontecerem. E aí, gente, lembra de Capitu. Se você não leu, eu não sei o que passa na sua cabeça, afinal de contas, literatura brasileira. Você é brasileiro, você precisa ler esse livro. Bentinho é tendencioso. Por quê? Porque a gente tá vendo a história do ângulo dele, que é um homem ciumento, um homem corrompido por seu ódio. E aqui a gente tem isso. Ela é intensa. Menina, ela é intensa. A bicha é papum, entendeu? Ela não tem essa de demorar, não tem essa de casar 2 vezes. Eu gosto de você, largue o que você tiver que fazer pra me gostar também, no mesmo nível, na mesma intensidade. A bicha é problemática. E não que eu ache ruim, não. Eu acho que é o jeito dela e é uma prota bem característica exatamente por causa disso, sabe? E eu ainda acho que a coreana é mais intensa do que essa. Só que isso faz a gente ficar tendo que pisar no freio, porque você sente que ela tá puxando a sardinha dela, porque é exatamente isso. E aí tem momentos que o nosso prota faz você vir pra terra e ver que a história tá sendo contada por ela, que são os pensamentos dela, a visão dela, porque de vez em quando tem o ângulo dele. Eu acho que o ângulo dele é um ângulo de uma pessoa que não, sabe, que não ama grandão. Tem não sei se é uma ida no podcast, um discurso, sei lá, da Juliette, que ela fala uma coisa que eu entendo muito, porque eu sinto muito isso. E eu revi esses dias e por isso que está fresco na minha cabeça. Eu sou aquela pessoa que ama, mas não consegue amar pra que as pessoas entendam, sabe, sempre. Não é todo mundo que é alcançado pelo meu jeito de demonstrar sentimento. E eu entendo que eu sou exatamente essa pessoa. Eu te amo, mas se você precisar que eu faça uma coisa em público pra você, vai ser muito difícil pra mim. Eu até posso fazer, porque talvez eu te ame demais, mas pra mim vai ser uma guerra interna, entende? Não é sobre você, não é sobre o meu sentimento por você. Meu sentimento tá intacto por você. É mesmo eu comigo mesma. E o nosso prota, ele vivencia isso. Então não é um negócio pra você se descabelar, é uma coisa, malhação. Sabe? Fim de tarde, pipoquinha, TV, pra você ver eles grandão, vivendo a vida escolar, estudando, fazendo escolhas, amando, desamando, desistindo das pessoas, porque eu acho que desistir também faz parte da nossa trajetória, reconquistando. E eu acho que eu gosto sempre desse estilo. Eu acho que é muito difícil, nunca rolou ainda de ter um que eu detesto nesse estilo, porque eu acho que a graça de crescer, porque eu tenho 28 anos, eu ainda faço escolhas que eu falo, mano, por que eu fiz isso, sabe? Eu ainda choro por problemas, eu ainda me sinto velha demais pra umas coisas, nova demais pra outras, sabe? Tipo, quando alguém vira pra mim e fala, mas o segundo filho, eu falo, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, meu coração. Mas é um comparativo, eu tenho uma criança de 7 anos quase, então não faz sentido, sabe? Então eu entendo meio que esse sentimento de ver acontecer, os outros acontecerem, e ao mesmo tempo saber que você também tá acontecendo, pisar ou não no freio, escolher o sonho do seu coração, e sim, a gente tem isso, ou fazer algo lucrativo, e são todas essas questões que fazem os C-dramas escolares serem muito bons, porque eles são muito amarrados e muito intencionais ao contar uma história pra você, ao te fazer acompanhar alguém, sair da escola, decidir qual faculdade, entrar numa faculdade, escolher ou não seu amor, se despedir ou não. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu acho que ele é um C-drama pra você ver, assim, bem redondinho, sabe? Você comer com farinha, ver um episódio atrás do outro. Pra você sentir mesmo que você tá ali vivenciando a vida deles, o cotidiano e tudo mais. Fica a minha indicação pro C-drameira indica dessa. I love so beautiful. Eu acho que é uma boa distração, não é pesado. Tem situações, é óbvio, eu acho que esse drama sempre tem, tá? Uma situação ou outra ali. Uma pessoa posta em perigo, um trauma e tal. Mas eu acho que é uma história boa pra você ver. E se você tiver com vontade de ver todas as versões. Eu acho que eu só conheço essas duas, eu só vi essas duas. Mas eu já ouvi dizer que tem outra versão. Não sei se é também C-drama, eu não sei, mas eu já ouvi dizer que tem outra versão. Inclusive, eu já ouvi dizer que pretendiam refazer a versão coreana, porque é um pouco machista. Os comentários, tem comentários bem machistas. Acho que todas as versões têm. Mas eu acho que se você tá querendo uma coisa de boa, sabe? De boa, vou ver aqui, meio despretensioso. Não tem ninguém pra você falar, nossa, eu quero que morra tal personagem. Então, se você gosta de coisa de ambiente escolar, universitário, pessoas crescendo, ou se você tá nessa fase da vida, primeiro, aqui no meu perfil tem vários outros pra você que tá nessa fase dos 20 e poucos, ou 20 e tantos. Que eu costumo dizer que se você tá até 25, você tá nos 20 e poucos. Se você passou dos 25 que nem eu, você tá nos 20 e tantos. Eu acho que compensa, sabe? Você vai ver, você vai se deliciar, você vai ficar com um pouco de raiva, mas você vai torcer. Porque eu acho que esse C-drama, em especial, tem isso. Mesmo que você não queira, você acaba torcendo pelo casal, você acaba passando aquele pano e dizendo que você quer que eles sejam felizes. Porque você quer que mais pessoas consigam, mesmo que com dificuldade, demonstrar o que sentem. Fica a minha indicação. Um beijo no seu coração, mulher. Até amanhã. Tchau, tchau.